Imagine viver um casamento onde o silêncio fala mais alto que as palavras, onde dois corações batem no mesmo teto, mas vivem em mundos completamente diferentes. Uma história que vai mexer com seus sentimentos mais profundos. Antônio, fazendeiro rico do interior de Goiás, se casa por conveniência com Mariana, jovem de apenas 23 anos. Mas uma carta vai mudar tudo e mostrar que o amor verdadeiro pode nascer onde menos esperamos. Antes de começar nossa jornada, se inscreva no canal, ative o sininho e me conte nos comentários de qual cidade de Goiás você está assistindo. Agora vamos começar nossa história. O sino da igreja de Nossa Senhora da Conceição ecoou pela cidadezinha. Era dia de casamento, mas ninguém parecia feliz. O sino da igreja de Nossa Senhora da Conceição ecoou pela cidadezinha de Pirenópolis. Era sábado de manhã, dia de casamento, mas ninguém ali parecia realmente feliz. Antônio Salles ajeitou o terno preto pela terceira vez. As mãos tremiam, não de nervosismo, mas de revolta. Aos 45 anos, dono da maior fazenda da região, estava ali por obrigação, não por amor. Maldita seja, murmurou baixinho, passando a mão no cabelo grisalho. O padre o olhou com reprovação. Antônio fingiu não ver. Lá no fundo da igreja, Mariana caminhava devagar pelo corredor. Vestido branco simples, véu da avó, buquê de flores do quintal. Apenas 23 anos, mas carregava nos ombros o peso de salvar a família da falência. Prometo ser forte, sussurrou para si mesma. O pai dela, seu Joaquim, agricultor de mãos calejadas, segurava o braço da filha com firmeza. Estava entregando sua menina para um homem que mal conhecia, mas a dívida no banco não perdoava. A fazenda pequena estava prestes a ser leiloada. Antônio olhou para Mariana caminhando em sua direção. Bonita, sim, olhos castanhos como mel. Mas tudo o que ele via era a sombra da primeira esposa, Helena, morta há 3 anos num acidente de carro. Aceita Antônio Salles como esposo? Perguntou o padre. Aceito, respondeu Mariana na voz firme apesar do coração disparado. Aceita Mariana Ferreira como esposa? Antônio hesitou. Por um segundo que pareceu eterno, olhou nos olhos dela. Viu esperança ali. Esperança que ele não tinha coragem de alimentar. Aceito, disse seco. O beijo foi rápido, formal, como apertar a mão de um estranho. Mariana sentiu o gosto amargo da decepção. Sonhava com casamento desde menina, mas não assim. Não com um homem que a olhava como se ela fosse uma obrigação a mais. A festa foi na sede da fazenda Boa Esperança. Casa grande, varanda ampla, vista para o pasto onde centenas de gado pastavam. Tudo imponente, mas frio como o coração do dono. Parabéns, compadre, disse Zé Maria, capataz da fazenda há 20 anos. A menina parece gente boa. Antônio tomou um gole de cachaça. É só um acordo, Zé. Nada além disso. Do outro lado do salão, Mariana conversava com as mulheres da cidade. Dona Conceição, parteira da região, segurou sua mão. Esse homem tem coração bom, menina. Só tá machucado demais para perceber. Mariana forçou um sorriso. Espero que a senhora esteja certa. A noite caiu sobre a fazenda. Os convidados foram embora um a um. Mariana subiu para o quarto que seria seu. Antônio mostrou onde ela dormiria. Quarto de hóspedes. Longe do dele. Boa noite, disse ele, formal como um gerente de hotel. Boa noite, respondeu ela. Mariana ficou sozinha, ainda vestida de noiva. Olhou pela janela para a lua cheia sobre o cerrado. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Antônio, do outro lado da casa, destampou uma garrafa de uísque. Bebeu direto do gargalo, tentando apagar as lembranças de Helena. Mas quanto mais bebia, mais ela aparecia na sua mente. Perdão, meu amor, sussurrou para o retrato dela na mesa de cabeceira. Eu não queria trair sua memória. Mariana tirou o vestido de noiva com cuidado. Dobrou e guardou no armário. Talvez um dia uma filha usasse. Se ela conseguisse conquistar o coração daquele homem. Vestiu a camisola simples que a mãe havia bordado. Ajoelhou ao lado da cama e rezou. Minha Nossa Senhora, me dê força para ser a esposa que esse homem precisa, mesmo que ele não saiba disso ainda. Antônio terminou a garrafa e cambaleou até a cama. Caiu de roupa mesmo, com gosto amargo na boca. Não era só da bebida. No quarto ao lado, Mariana deitou e ficou olhando para o teto. Ouvia o ronco dele através da parede. Pelo menos estava em casa, mesmo que fosse uma casa sem amor. A lua sumiu atrás das nuvens. A fazenda Boa Esperança dormiu em silêncio. 2 estranhos casados vivendo sob o mesmo teto,
mas separados por um abismo de mágoa e desconfiança. Mariana fechou os olhos e sonhou com um futuro diferente. Um futuro onde aquele homem a olhasse com carinho, onde ela fosse mais que uma obrigação. Antônio não sonhou. Apenas dormiu o sono pesado de quem tenta esquecer. Mas no fundo do peito uma pontinha de culpa começava a crescer. O primeiro dia de casados havia terminado. Faltavam muitos pela frente. O galo cantou às 5 da manhã. Antônio acordou com dor de cabeça e gosto ruim na boca. Levantou, tomou banho gelado e desceu para tomar café. Para sua surpresa, a mesa estava posta. Café fresquinho, pão de queijo quentinho, geleia de pequi, queijo Minas curado. Mariana estava na cozinha de avental florido, conversando baixinho with Dona Rosa, a cozinheira. Bom dia, disse Mariana, tímida. Antônio resmungou alguma coisa parecida com dia e sentou para comer. Não olhou para ela. Mariana serviu o café dele. Antônio levantou sem terminar e saiu. Ela ouviu o barulho da caminhonete sumindo estrada fora. Não esquenta não, menina, disse Dona Rosa, mulher gordinha de 60 anos. Ele sempre foi assim. Desde que a Dona Helena morreu, virou bicho do mato. Mariana suspirou. Será que um dia ele vai conversar comigo? Paciência, filha. Coração machucado demora para sarar. Antônio passou o dia inteiro no pasto, separando gado, marcando bezerros, consertando cerca. Qualquer coisa para não voltar para casa e ver Mariana. Não que ela fosse ruim. Pelo contrário, era educada, bonita, trabalhadora. Mas ver ela ali onde Helena viveu, mexia com ele de um jeito que não gostava. Patrão, a Dona Mariana mandou seu almoço, disse Zé Maria, chegando de cavalo com uma marmita. Antônio abriu a vasilha. Arroz, feijão tropeiro, carne de panela, farofa de banana. Comida saborosa, feita com carinho. Ela cozinhou? Ela e a Dona Rosa. Parece que sabe se virar na cozinha. Antônio comeu em silêncio. A comida estava gostosa, melhor que qualquer coisa que tinha comido nos últimos 3 anos. Mariana, enquanto isso, explorava a casa grande. 4 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa, escritório cheio de livros. Tudo bonito, mas sem vida. Nas prateleiras, fotos de Helena por toda parte. Mulher loira, elegante, sorriso perfeito. Mariana se sentiu pequena perto daquela perfeição. Ela era muito bonita, disse para Dona Rosa. Era mesmo. Mas beleza não é tudo, menina. Ela era meio fria, sabe? Não conversava com a gente da cozinha. Diferente de você. Mariana assentiu, tentando não sentir ciúmes de uma morta. O dia passou devagar. Mariana organizou a casa, cuidou das plantas, conversou com os empregados. Todos a tratavam com respeito, mas ela sentia que estava vivendo na sombra de quem veio antes. 6 da tarde. Antônio voltou sujo de terra, fedendo a gado. Mariana havia preparado um banho quente para ele e deixado roupa limpa na cama. Ele subiu sem falar nada. Jantaram em silêncio. Mariana tentou puxar assunto algumas vezes. Como foi o dia no pasto? Normal. Precisa de alguma coisa? Não. José Maria disse que vai chover amanhã. Antônio apenas assentiu. Depois do jantar, ela foi lavar a louça. Ele foi para o escritório beber e ler. Mariana terminou a cozinha e subiu para o quarto. Pegou papel e caneta e começou a escrever. Querido diário, hoje foi meu primeiro dia completo como esposa, mas não me sinto esposa de nada. Sou mais uma empregada que mora na casa grande. Ele mal olha para mim. Será que fiz alguma coisa errada? Será que sou tão feia assim? Minha mãe sempre disse que paciência move montanhas. Vou ter paciência. Uma semana se passou assim. Antônio saía cedo, voltava tarde. Mariana cuidava da casa, fazia comida gostosa, organizava tudo. Mas entre eles apenas silêncio. Numa quinta-feira de chuva, Antônio voltou mais cedo. Mariana tinha preparado um jantar especial. Galinhada com pequi, sua especialidade. Pôs a mesa com toalha bonita, acendeu velas, caprichou na apresentação. O que é isso? E perguntou Antônio vendo a mesa arrumada. Pensei em fazer um jantar diferente, disse ela esperançosa. Antônio olhou tudo, bufou e disse: não precisava se dar tanto trabalho. Isso aqui não é uma história de amor. As palavras caíram como um tapa na cara de Mariana. Ela sentiu os olhos arderem, mas não chorou na frente dele. Claro, desculpe o incômodo, disse baixinho. Jantaram em silêncio. A galinhada estava deliciosa, mas tinha gosto amargo na boca dos dois. Antônio subiu para o quarto carregando uma garrafa de cachaça.
Mariana ficou na cozinha arrumando a louça e engolindo as lágrimas. Dona Rosa, que havia presenciado tudo, balançou a cabeça. Homem teimoso. Não sabe o tesouro que tem em casa. Mariana apagou as velas, guardou a toalha bonita. Subiu para o quarto e escreveu outra carta. Querido diário, hoje entendi que ele não quer meu carinho. Não quer que eu tente ser feliz aqui. Para ele sou só uma obrigação que ele aceitou cumprir. Dói muito, mas vou continuar tentando. Talvez um dia... Do quarto ao lado veio o som de um copo quebrando. Antônio estava bêbado de novo, olhando para as fotos de Helena. Por que você foi embora, meu amor? Murmurou ele. Por que me deixou sozinho com essa culpa? Mariana ouviu e sentiu pena. Pena dele, pena dela, pena dos dois. Dois corações feridos, vivendo no mesmo teto, mas incapazes de se curar juntos. A chuva continuou caindo lá fora. Na fazenda Boa Esperança, duas almas solitárias dormiam em quartos separados, sonhando com amores impossíveis. 15 dias se passaram desde o casamento. A rotina na fazenda Boa Esperança continuava a mesma. Antônio evitando Mariana, e ela tentando criar laços que ele teimava em cortar. Mariana acordava às 5, preparava o café, via o marido sair sem se despedir. Passava o dia cuidando da casa, conversando com os empregados, tentando se sentir útil. À noite, quando ele voltava, jantavam em silêncio mortal. Como foi no pasto hoje? Eu perguntava a ela. Bem, respondia ele seco, e pronto. Era toda a conversa do dia. Mariana começou a escrever cartas, não para mandar, mas para desabafar. Guardava tudo numa caixa de sapatos debaixo da cama. Antônio, não sei mais o que fazer para você me ver como mulher e não como fantasma. Acordo pensando em como fazer você sorrir. Durmo sonhando com o dia que vai me olhar com carinho. Escrevia páginas e páginas. Declarações de amor para um homem que nem sabia que ela existia. Sei que ainda ama sua primeira esposa. Não quero tomar o lugar dela. Quero apenas um cantinho no seu coração, um espacinho pequeno, do tamanho de uma esperança. Antônio, por sua vez, afundava cada vez mais na bebida. Todas as noites, depois do jantar, se trancava no escritório com uma garrafa. Olhava as fotos de Helena espalhadas pela mesa. A do casamento deles, a da lua de mel em Caldas Novas, a última tirada uma semana antes do acidente. Meu amor, tô fazendo tudo errado, murmurava para a foto. Casei com outra, mas não consigo esquecer você. Essa menina não merece isso. Bebia até apagar. Acordava na poltrona do escritório com dor nas costas e remorso na alma. Numa manhã de sábado, Mariana acordou mais cedo que o normal. Ouviu barulho vindo do escritório. Desceu nas pontas dos pés. Antônio estava dormindo na poltrona. A garrafa vazia no chão, as fotos espalhadas pela mesa. Ela o cobriu com uma manta, juntou os cacos de vidro que haviam caído, organizou as fotos. Você deve ter sido muito feliz com ela, sussurrou, olhando uma foto de Helena. Antônio mexeu, mas não acordou. Mariana preparou café forte e deixou ao lado dele, junto com um comprimido para dor de cabeça. Quando ele acordou, meio-dia já tinha passado. Viu o café, o remédio, a manta. Sentiu vergonha de si mesmo. Obrigado, murmurou quando encontrou Mariana na cozinha. Foi a primeira vez que ele agradeceu alguma coisa. De nada, respondeu ela sem olhar nos olhos. Aquela tarde, Mariana resolveu visitar a mãe. Pediu para Zé Maria levar ela até a cidade. Como tá sendo, filha? Perguntou Dona Maria preocupada. Difícil, mãe. Ele não conversa comigo. Mal olha na minha cara. Paciência, menina. Homem viúvo é complicado mesmo. Às vezes penso se fiz a coisa certa. Dona Maria segurou as mãos da filha. Você salvou nossa família da ruína. Seu pai pode manter a terra. Isso não é pouco. Mariana voltou para casa no fim da tarde. Antônio estava na varanda olhando o pôr do sol. Visitou a família? Perguntou ele. Visitei. Está tudo bem com eles? Está. Era a conversa mais longa que tinham tido em 2 semanas. Naquela noite, Mariana escreveu outra carta. Hoje você me perguntou da minha família. Foi só uma pergunta simples, mas meu coração quase saiu pela boca. Será que está começando a se importar comigo? Ou foi só educação mesmo? As semanas foram passando. Abril virou maio. O friozinho do outono chegou ao cerrado. Mariana começou a fazer aulas de bordado com Dona Conceição na cidade. Era uma desculpa para sair de casa, conversar com outras mulheres, não se sentir tão só. Como vai o casamento, querida?
Perguntou Dona Lúcia, esposa do prefeito. Bem, mentiu Mariana. O Antônio sempre foi meio fechado mesmo, desde menino. Vocês se conhecem há muito tempo, desde que ele nasceu. Família antiga da região. Ele era mais alegre antes de casar com a Helena. Como ela era? Dona Lúcia hesitou. Bonita, elegante, mas meio distante. Não se misturava muito com o povo da cidade. Mariana assentiu. Estava cansada de viver na sombra de uma morta. Em casa, Antônio notou que ela estava saindo mais. Sentiu uma pontada de ciúmes que não soube explicar. Onde ela anda indo? E perguntou para Dona Rosa. Fazer bordado com as mulheres da cidade. Coitada, precisa conversar com alguém. Antônio se sentiu culpado. A menina estava sozinha por culpa dele. Numa quinta-feira de chuva, Mariana voltou do bordado molhada até os ossos. Tinha perdido o último ônibus e voltado a pé. Antônio viu ela chegando encharcada, tremendo de frio. Pelo amor de Deus, mulher. Vai pegar pneumonia. Foi a primeira vez que demonstrou preocupação. Perdi o ônibus, explicou ela, os dentes batendo. Vá tomar um banho quente. Agora. Ela obedeceu. Antônio ficou na sala inquieto. Por que estava preocupado? Era só um acordo entre famílias, não era? Mariana desceu 1 hora depois de roupão. O cabelo solto e úmido. Antônio a achou bonita. Muito bonita. Pela primeira vez realmente olhou para ela. Está melhor? E perguntou. Estou, obrigada. Da próxima vez me avise. Eu busco você. Mariana sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Está bem. Naquela noite ela escreveu. Hoje você se preocupou comigo. Vi nos seus olhos que não era só educação. Talvez ainda haja esperança para nós dois. Antônio também não conseguiu dormir. Ficou pensando no sorriso dela. No jeito que o cabelo molhado emoldurava o rosto. O que está acontecendo comigo? Murmurou para a foto de Helena. Mas pela primeira vez em 3 anos a resposta não veio. A temporada das chuvas chegou com força total ao Cerrado Goiano. Era maio, e as tempestades da tarde castigavam a fazenda Boa Esperança quase todos os dias. Mariana estava na cozinha ajudando Dona Rosa a preparar doce de leite quando o céu escureceu de repente. Ai, meu Deus do céu, disse Dona Rosa olhando pela janela. Essa chuva vem grossa. Os primeiros pingos começaram devagar, depois viraram pancada. Antônio estava no pasto longe separando o gado que ia ser vacinado na segunda-feira. Zé Maria havia ido buscar o veterinário na cidade. O patrão vai se molhar que nem pinto, comentou João, o vaqueiro mais novo. Mariana olhou preocupada para o temporal que se formava. Raios cortavam o céu como veias de fogo. De repente ouviu um berro desesperado vindo do curral. Era Mimosa, a bezerra preferida de todos na fazenda. A única sobrevivente de uma ninhada de gêmeos. Socorro! A Mimosa tá presa no arame! Se gritou João correndo em direção à casa. Mariana largou tudo e correu para ver. A bezerra havia se enroscado no arame farpado do curral, tentando se proteger da chuva. Quanto mais se debatia, mais se machucava. Cadê o patrão? Gritou João. No pasto grande, muito longe, o temporal estava ficando cada vez mais forte. Raios caíam perto da fazenda. Era perigoso ficar no curral. Temos que esperar o patrão voltar, disse João. Mariana olhou para a bezerra se debatendo, sangrando com medo. Não conseguia ver um animal sofrer. Não vou deixar ela morrer, disse determinada. Dona Mariana, é perigoso. O arame tá tenso, se cortar do jeito errado pode machucar a senhora. Mas Mariana já havia entrado no curral. A chuva caía pesada, transformando a terra em lama escorregadia. Me traz o alicate, João. Rápido. O rapaz obedeceu, apesar do medo. Mariana se aproximou da bezerra devagar, falando baixinho. Calma, Mimosa. Calma, menina. Tô aqui para te ajudar. O animal estava em pânico. O arame havia se enroscado na pata traseira e no pescoço. Um movimento errado e ela poderia se enforcar. Cuidado, dona, gritou João. Mariana segurou firme no alicate e começou a cortar o arame bem devagar. A chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar. De repente, um raio caiu perto do curral. O barulho assustou Mimosa, que se debateu com força. O arame se retesou e cortou a mão de Mariana. Ai! Gritou ela, mas não largou o alicate. Foi nesse momento que Antônio chegou correndo, montado no seu cavalo alazão. Tinha ouvido os gritos de longe e galopado feito louco debaixo da tempestade. Quando viu Mariana no curral,
Toda molhada, sangrando, tentando salvar a bezerra, sentiu o coração parar. Mariana, sai daí, berrou ele descendo do cavalo em movimento. Quase consegui, gritou ela de volta. Só mais um pouquinho. Você tá louca? Sai já daí. Antônio pulou a cerca do curral como um homem desesperado. Correu até Mariana e puxou ela para longe da bezerra. Deixa eu terminar, protestou ela. Deixa nada. João vai buscar o Zé Maria. Eu cuido da mimosa. Mas na pressa Antônio pisou numa pedra molhada e escorregou. Caiu de costas na lama, puxando Mariana junto. Os dois foram parar na lama, um em cima do outro, encharcados até os ossos. Você é completamente louca, gritou Antônio, o rosto a centímetros do dela. Prefiro me machucar salvando uma vida do que viver sem sentir nada, gritou ela de volta, os olhos cheios de lágrimas que se misturavam com a chuva. A frase ecoou no ar como um tiro. Antônio ficou paralisado, olhando nos olhos castanhos dela. Viver sem sentir nada, repetiu ele baixinho. Era exatamente o que ele estava fazendo há 3 anos. Vivendo sem sentir. Existindo, mas não vivendo. Ficaram assim por alguns segundos, deitados na lama, se olhando nos olhos enquanto a chuva caía sobre eles. Sua mão tá sangrando, disse ele finalmente. Não é nada, respondeu ela. Antônio se levantou e ajudou ela a se levantar também. Pegou o alicate e, em 2 minutos, libertou Mimosa do arame. A bezerra correu para o bebedouro livre e aliviada. Ela tá bem, disse Antônio. Graças a Deus. Caminharam para a casa em silêncio, os dois pingando água e lama. Dona Rosa quase desmaiou quando viu o estado dos dois. Meu Deus do céu! O que aconteceu? A mimosa estava presa. A dona Mariana entrou no curral na tempestade para salvar ela, explicou João, que havia chegado correndo. Menina corajosa, a disse Dona Rosa admirada. Antônio olhou para Mariana com um olhar diferente. Ainda estava bravo, mas havia outra coisa ali. Admiração, respeito. Vai tomar um banho quente, disse ele. Depois eu cuido dessa mão. Eu mesma cuido. Vai tomar banho. É uma ordem. Mariana subiu. Antônio ficou na cozinha, pingando água no chão, pensando nas palavras dela. Prefiro me machucar salvando uma vida do que viver sem sentir nada. Essa menina tem coragem, comentou Dona Rosa. Tem, concordou Antônio. Coragem demais. A dona Helena nunca faria uma coisa dessas. Antônio olhou para a cozinheira. Por que disse isso? Porque é verdade. Ela era bonita, educada, mas não tinha essa garra. Essa menina tem fogo no coração. Antônio assentiu lentamente. Pela primeira vez estava comparando as duas mulheres, e Mariana não estava perdendo. Subiu para trocar de roupa. No corredor ouviu o barulho do chuveiro no banheiro dela. Pensou na coragem dela entrando no curral, na determinação nos olhos, na mão sangrando, mas não desistindo. Prefiro me machucar salvando uma vida do que viver sem sentir nada. As palavras ecoaram na cabeça dele o dia inteiro. 2 semanas se passaram desde o incidente no curral. Antônio não conseguia parar de pensar nas palavras de Mariana. Prefiro me machucar salvando uma vida do que viver sem sentir nada. Ele estava vivendo sem sentir, respirando, mas não vivendo. Mariana, por sua vez, sentia que havia uma pequena mudança no ar. Antônio ainda era distante. Mas às vezes ela pegava ele olhando para ela, não com indiferença, mas com curiosidade. Bom dia, disse ela numa manhã de quinta-feira. Bom dia, respondeu ele, e pela primeira vez olhou nos olhos dela. O café da manhã foi em silêncio, mas um silêncio diferente, menos pesado. Antônio saiu para o pasto como sempre. Mariana ficou cuidando da casa, mas naquela tarde algo mudou tudo. Mariana estava regando as plantas da varanda quando viu uma caminhonete desconhecida chegando. Desceu um homem alto de terno com uma maleta. Boa tarde. Procuro o senhor Antônio Salles. Ele está no pasto. Eu sou a esposa. Posso ajudar? O homem hesitou. É sobre questões pessoais dele. Prefiro falar direto com ele. Mariana chamou João para ir buscar Antônio. Meia hora depois ele chegou suado e curioso. O senhor é Antônio Salles? Sou. Quem quer saber? Sou o Dr. Fábio, advogado da família Mendoza. Preciso conversar sobre sua primeira esposa, Helena. Antônio empalideceu. Helena? Mas ela morreu há 3 anos. Posso entrar? É melhor conversarmos em particular. Eles se trancaram no escritório por mais de 1 hora.
Mariana ficou na sala ansiosa, sem entender nada. Quando o advogado saiu, Antônio estava pálido como cera. Nem se despediu do homem, apenas ficou parado na varanda olhando para o nada. Antônio? Está tudo bem? Perguntou Mariana, preocupada. Ele a olhou como se não soubesse quem ela era. Tudo bem, murmurou. Mas não estava nada bem. Antônio entrou no escritório e fechou a porta. Mariana ouviu o barulho de gavetas sendo abertas, papéis sendo mexidos. Depois, silêncio total. Ela preparou o jantar, mas ele não desceu. Subiu com um prato e deixou na frente da porta do escritório. Antônio, trouxe sua comida. Deixa aí, respondeu ele, a voz estranha. Mariana passou a noite toda ouvindo passos no escritório. Ele andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Na manhã seguinte, ele não apareceu para o café. Mariana encontrou o prato de comida intocado na frente da porta. Dona Rosa, o que será que aconteceu? Não sei, menina. Nunca vi ele assim. O dia passou e Antônio não saiu do escritório. Não comeu, não bebeu, não falou com ninguém. Mariana estava ficando desesperada. Bateu na porta várias vezes. Antônio, por favor, me fala o que aconteceu. Vai embora, Mariana. Me deixa em paz. Não vou embora. Sou sua esposa. Esposa? Ele gritou do outro lado da porta. Você não é esposa de ninguém. Isso aqui é uma mentira. As palavras cortaram o coração de Mariana como navalha. Uma mentira? Sussurrou ela. Vai embora. Volta para casa dos seus pais. Aqui não é seu lugar. Mariana encostou a testa na porta e chorou baixinho. Depois limpou as lágrimas e voltou para o quarto. Pegou papel e caneta. Suas mãos tremiam, mas ela precisava escrever. Antônio, não sei o que aconteceu hoje, mas sei que você está sofrendo. Sei que ainda ama Helena e não quero competir com a memória dela. Parou, respirou fundo e continuou. Não quero fortuna nem fazenda. Só queria que um dia o senhor olhasse para mim como mulher e não como lembrança do que perdeu. As lágrimas pingavam no papel, mas ela continuou escrevendo. Vou embora, como o senhor pediu. Mas antes quero que saiba. Não me arrependo de ter me casado com o senhor. Foram os meses mais difíceis da minha vida, mas também os mais verdadeiros. Pela primeira vez amei alguém de verdade. Parou novamente, o coração apertado. Se um dia o senhor sentir falta do que nunca teve coragem de amar, estarei onde sempre estive, orando para que encontre paz, Mariana. Dobrou a carta com cuidado e deixou sobre a mesa do escritório. Depois arrumou suas poucas coisas numa mala pequena. Dona Rosa, vou embora. Como assim, menina? Não posso mais ficar. Ele não me quer aqui. Mas, cuide dele, por favor. Ele está sofrendo muito. Mariana saiu da fazenda no final da tarde, carregando apenas uma mala. Não quis que ninguém a levasse. Preferiu ir a pé até a estrada e pegar o ônibus. Olhou para trás uma última vez. A casa grande estava silenciosa. Antônio continuava trancado no escritório. Adeus, sussurrou. 2 horas depois, Antônio finalmente saiu do escritório. Estava com sede, fome e a cabeça zonza. Dona Rosa. Mariana! Silêncio. Cadê todo mundo? Dona Rosa apareceu da cozinha, o rosto triste. A dona Mariana foi embora. Como assim foi embora? Pro que o senhor mandou ela. Voltou para casa dos pais. Antônio sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela foi embora mesmo? Foi. Deixou uma carta para o senhor na mesa. Antônio correu para o escritório. Lá estava a carta, dobrada com carinho. Abriu com as mãos tremendo. Não quero fortuna nem fazenda. Só queria que um dia o senhor olhasse para mim como mulher e não como lembrança do que perdeu. As palavras dançavam na frente dos olhos dele. Se um dia o senhor sentir falta do que nunca teve coragem de amar, estarei onde sempre estive, orando para que encontre paz. Antônio sentou na cadeira e segurou a carta contra o peito. O advogado havia contado a verdade sobre Helena. Ela tinha um amante. Havia pedido o divórcio 1 semana antes de morrer no acidente. Estava grávida, mas o filho não era dele. 3 anos vivendo uma mentira. 3 anos se culpando pela morte de uma mulher que não o amava. E agora a única pessoa que realmente se importava com ele havia ido embora. Mariana, sussurrou ele. O que eu fiz? Leu a carta mais uma vez. Cada palavra era como um soco no estômago. Pela primeira vez amei alguém de verdade. Ela o amava. Mariana o amava de verdade. E ele a havia expulsado de casa.
Antônio apoiou a cabeça nas mãos e chorou. Chorou pelos 3 anos perdidos. Chorou pela verdade sobre Helena. Mas principalmente chorou por ter perdido a única coisa boa que tinha acontecido na sua vida. Eu sou um idiota, murmurou. Lá fora, a noite caiu sobre a fazenda Boa Esperança, mas para Antônio já era noite há muito tempo. Antônio não dormiu naquela noite. Ficou no escritório lendo e relendo a carta de Mariana. Cada palavra era como um espinho no coração. Se um dia o senhor sentir falta do que nunca teve coragem de amar, ele já sentia falta. Uma falta doída, que apertava o peito e não deixava respirar direito. O amanhecer chegou cinzento, com nuvens pesadas. Antônio estava sentado na varanda, ainda com a roupa do dia anterior, barba por fazer, olhos vermelhos. Patrão, disse Zé Maria chegando para o trabalho. A senhora foi mesmo embora? Foi. O senhor vai buscar ela? Antônio olhou para o capataz. Ela me odeia, Zé, e tem razão para isso. Odiar? A menina que fez jantar especial todo dia? Que acordava cedo para fazer seu café? Que entrou no curral na tempestade para salvar a mimosa? Cada palavra de Zé Maria era como um lembrete da bondade de Mariana. Eu tratei ela mal demais, Zé. Falei coisas horríveis. Então vai lá e pede perdão, uai. Homem que é homem assume quando erra. Antônio balançou a cabeça. Não é tão simples, é sim. O senhor tá apaixonado por ela. A palavra ficou no ar como um tiro. Apaixonado? Eu não. Tá sim. Desde aquele dia no curral, vi como o senhor olhava para ela depois. Com carinho, com preocupação. Antônio ficou calado. Seria verdade? Ela é uma boa mulher, patrão. Não vai encontrar outra igual. O dia passou devagar. Antônio não conseguia trabalhar, não conseguia comer. Andava pela casa como alma penada. Tudo lembrava Mariana. O cheiro de café na cozinha, as flores que ela cuidava, as cortinas que havia lavado na semana anterior. À tarde, Dona Rosa trouxe uma xícara de café. O senhor precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. A Dona Mariana não ia gostar de ver o senhor assim. Antônio olhou para a cozinheira. Rosa, fui muito ruim com ela. Foi, mas ela entendia que o senhor estava machucado. Ela falou isso? Não precisava falar. Via nos olhos dela. Menina apaixonada perdoa muita coisa. Apaixonada. Lá estava aquela palavra de novo. O que o advogado falou ontem? Perguntou Dona Rosa. Antônio respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Helena tinha um amante. Ia pedir divórcio. O filho que ela estava esperando não era meu. Dona Rosa arregalou os olhos. Meu Deus do céu! 3 anos me culpando por ela ter morrido brava comigo. 3 anos achando que fui um marido ruim, e ela é que estava me traindo. E a Dona Mariana pagou o pato de uma coisa que não fez. Pagou. Antônio se levantou de repente. Rosa, me prepara um banho. Vou buscar minha esposa. Agora que é falar. Vai sim, menino. Antônio tomou banho, fez a barba, vestiu a roupa mais bonita que tinha. Escolheu o perfume que Mariana havia comentado que gostava. Selou o cavalo alazão e saiu no galope pela estrada de terra. A casa dos pais de Mariana ficava a 15 quilômetros da fazenda. Uma casa simples, de varanda pequena, cercada por pés de manga e goiaba. Quando chegou, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Mariana estava no quintal, estendendo roupa. Usava um vestido florido, o cabelo preso num rabo de cavalo. Estava mais magra, os olhos inchados de chorar. Quando viu Antônio chegando a cavalo, ficou paralisada. Ele desceu devagar, tirou o chapéu. Mariana. Antônio. Ficaram se olhando por um momento que pareceu eterno. Posso conversar com você? Ela hesitou. O que tem para conversar? Antônio se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Li sua carta e percebi que eu sou o maior idiota do interior de Goiás. Mariana quase sorriu. Quase. Mariana, eu preciso te contar algumas coisas. Sobre Helena, sobre mim, sobre nós. Não tem nós, Antônio. Tem sim. Ou pelo menos eu quero que tenha. Ela se virou, fingindo interesse nas roupas no varal. É tarde demais. Antônio se ajoelhou na terra vermelha do quintal. Mariana, me perdoa. Ela se virou assustada. Levanta daí. Não levanto enquanto você não me ouvir. Antônio, você tá fazendo papel de bobo. Tô fazendo papel de homem arrependido. Dona Maria apareceu na porta da casa.
Mariana chama o rapaz para entrar. Mãe, ele já vai embora. Não vou não, disse Antônio ainda de joelhos. Vou ficar aqui até você me perdoar. Mariana olhou para ele. O orgulhoso fazendeiro Antônio Salles, de joelhos no chão, pedindo perdão. Por que, Antônio? Por que agora? Porque descobri a verdade sobre Helena. Porque li sua carta. E porque finalmente entendi que quem precisava de salvação era eu. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. Eu te amo, Mariana. Amo de verdade. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando isso. Ela se ajoelhou na frente dele, as duas mãos no rosto dele. Você tem certeza? Certeza absoluta. E Helena? Helena pertence ao passado. Você é meu presente e meu futuro. Mariana olhou nos olhos dele. Viu sinceridade ali. Viu amor. Eu também te amo, sussurrou. Antônio a beijou. Um beijo cheio de pedido de perdão, de promessas, de recomeço. Volta comigo para casa? Volto. Dona Maria assistiu tudo da varanda, chorando de emoção. Graças a Deus, murmurou. Antônio levantou, ajudou Mariana a se levantar também. Não vou mais ser o homem que fui. Mariana, prometo. Eu sei. Eles subiram no cavalo juntos e voltaram para a fazenda Boa Esperança. Desta vez, como marido e mulher de verdade. 6 meses depois da volta de Mariana à fazenda, a Boa Esperança havia se transformado completamente. Não era mais uma casa silenciosa e fria. Era um lar cheio de vida e amor. Antônio cumpriu a promessa. Removeu todas as fotos de Helena, guardou as lembranças numa caixa no sótão, não por raiva ou rancor, mas para fazer espaço para a nova vida que construía com Mariana. Bom dia, meu amor, disse ele beijando a nuca dela enquanto ela preparava o café. Bom dia, respondeu Mariana se virando para retribuir o beijo. Era assim todas as manhãs. Carinho, conversa, planos para o dia. Hoje vou na cidade comprar material para reformar o quarto do fundo, disse Antônio. Mariana sorriu. O quarto do fundo seria o quarto do bebê. Ela estava grávida de 3 meses. Leva a lista que deixei na mesa. Levo. Antônio já não saía mais para o pasto sem se despedir. Sempre beijava a esposa, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. Te amo, disse ele antes de sair. Também te amo. A transformação não foi só no relacionamento deles. Antônio mudou com todos. Conversava mais com os empregados. Ria das piadas do Zé Maria. Brincava com os filhos dos vaqueiros. O patrão tá outra pessoa, comentou João com Dona Rosa. É o poder do amor, menino. Amor muda qualquer um. Mariana também floresceu. Não era mais a moça tímida e insegura que chegou na fazenda. Era uma mulher confiante, feliz, que sabia seu valor. Organizou um grupo de bordado para as mulheres da região. Toda quinta-feira, a casa se enchia de risadas e conversas. Como você conseguiu domar aquele homem? Perguntou Dona Lúcia, a mulher do prefeito. Não domei ninguém, respondeu Mariana. Apenas mostrei para ele que merecia ser amado. À tarde, quando Antônio voltou da cidade, encontrou Mariana na varanda, tricotando uma mantinha amarela. Como foi na cidade? Comprei tinta, pincéis, papel de parede. Vai ficar lindo. Ele se sentou ao lado dela, puxou ela para o colo. E você? Como passou o dia? Bem, o bebê mexeu pela primeira vez hoje de manhã. Antônio colocou a mão na barriga ainda pequena dela. Sério? Sério? Foi bem de levinho, mas eu senti. Nosso filho, murmurou ele emocionado. Nossa filha, corrigiu Mariana rindo. Tanto faz, contanto que tenha os olhos da mãe. Jantaram na mesa grande da sala, conversando sobre tudo. Os planos para a reforma, o gado, a gravidez, o futuro. Antônio, disse Mariana, de repente séria. Que foi? Você se arrepende? De quê? De ter se casado comigo. De ter mudado tanto sua vida. Antônio parou de comer e olhou bem nos olhos dela. Mariana, você me salvou. Eu estava morto por dentro, apenas respirando. Você me trouxe de volta à vida. Mas não tem mais. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você e esse bebê que vem aí. Mariana sorriu, os olhos brilhando. Depois do jantar, foram para a varanda olhar as estrelas. Era uma tradição deles agora. Todas as noites, sentavam no balanço que Antônio havia instalado e conversavam sobre o dia. Lembra do nosso primeiro jantar juntos? Perguntou Mariana. Quando eu fui grosso e disse que isso não era história de amor? Esse mesmo.
Fui um idiota. Foi. Mas eu já sabia que ia conquistar seu coração. Sabia? Sabia. Mulher apaixonada tem esses poderes. Antônio riu. Que bom que você não desistiu de mim. Nunca ia desistir. Vi a bondade nos seus olhos mesmo quando você tentava esconder. Te amo, Mariana. Mais que tudo nessa vida. Também te amo. Ficaram em silêncio, balançando devagar, ouvindo o canto dos grilos e o mugir distante do gado. Antônio? Obrigada. Pelo quê? Por ter me deixado te amar. Antônio segurou o rosto dela entre as mãos. Obrigado você por ter me ensinado a amar de novo. Se beijaram sob a luz das estrelas. Um beijo cheio de promessas, de futuro, de felicidade. Um ano depois, a Fazenda Boa Esperança era conhecida em toda a região, não só pelo gado de qualidade, mas pela felicidade que irradiava da Casa Grande. Antônio carregava no colo a pequena Helena Maria, que havia nascido com os olhos castanhos da mãe e o sorriso teimoso do pai. Ela vai ser uma menina forte, disse Mariana, vendo o marido brincando com a filha, igual à mãe, e teimosa igual ao pai. Deus nos acuda, riu Antônio. Mariana o observou brincando com a filha e sorriu. O homem frio e amargo que conhecera no altar não existia mais. No lugar dele havia um pai carinhoso, um marido apaixonado, um homem em paz consigo mesmo. Em que tá pensando? Perguntou ele, notando o olhar dela. Em como o amor pode transformar pessoas, pode mesmo. Você me transformou completamente. Nós nos transformamos, juntos. Antônio olhou para a esposa e a filha. Sua família, sua razão de viver. Lembrou das palavras dela naquele dia no curral. Prefiro me machucar salvando uma vida do que viver sem sentir nada. Ela havia salvado a vida dele, e ele finalmente havia aprendido a sentir tudo. Na varanda da Fazenda Boa Esperança, sob o céu infinito do Cerrado Goiano, 3 corações batiam no mesmo ritmo. O ritmo do amor verdadeiro conquistado com paciência, perdão e a coragem de recomeçar. Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder do amor verdadeiro. Me conta nos comentários. Você já viveu um amor que transformou sua vida? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima história.